Cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Estamos diante da tua presença como guerreiros, ó Pai. Assim que luto minhas guerras. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor neste momento aí na sua casa. Amém? Vou tirar aqui para você entender um pouquinho melhor a minha voz. Aleluia! A paz do Senhor, queridos. Coisa boa estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar entrando no seu lar. Agradecer você que está conosco, dizer para você, compartilha com o maior número de pessoas possível. Agradecer o pastor Daniel, nosso pastor, por essa oportunidade que ele me dá de estar diante da presença de Deus, para vos trazer uma palavra de Deus. Trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 10. Um texto que eu amo. Quando Jesus envia os 12 discípulos. Aleluia. E ele diz no versículo de número 8, a palavra de Deus diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. O 9 diz o seguinte: não possuo ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Glória a Deus. Quero convidar você também para abrir a sua Bíblia aí no livro de Oséias. Livro de Oséias. Logo após o livro de Daniel, do profeta Daniel, é o livro do profeta Oséias. Nós estaremos lendo o capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 2. Livro do profeta Oséias, nós estaremos lendo o capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu e desviando-se do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, ela traz como tema uma
indagação. E a pergunta da minha palavra desta noite é: eu preciso sentir dor? Estamos vivendo em dias em que o mundo inteiro está passando por algumas dores, sejam elas familiares, psicológicas, sejam elas por um tratamento de saúde, sejam elas por um desespero, em meio a uma pandemia que vivemos. E ao ver esta realidade, eu comecei a pensar como nós, servos do Senhor, discípulos do Senhor Jesus, como no contexto da primeira palavra que lemos, devemos viver. Será que é normal eu sentir o desespero, a dor que o mundo está sentindo? Será que eu, como servo de Deus, posso permitir-me entender que estamos vivendo um momento sem precedentes históricos próximos nossos? Que talvez os nossos pais não viveram um momento de saúde como nós estamos vivendo, e talvez estejam vivendo isso junto com nós hoje. Será que eu devo tirar um tempo para entender a realidade da sociedade mundial, da sociedade de Rio Grande, nos dias atuais? Ou será que eu devo, entre parênteses, me alienar e dizer: olha, eu sou um homem espiritual, não está acontecendo nada? Será que eu devo dizer assim: não tem nada acontecendo aí fora, eu sou um homem de Deus, nada me atinge, nada chega perto de mim? A Bíblia diz: praga nenhuma chegará na minha tenda. Estou 100% protegido, não devo nem olhar para esses problemas que o mundo está vivendo. Usar como base a palavra que Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu sou filho da vida. Vamos para frente. Pensando nisso, esta semana Deus começou a falar comigo através da palavra, e eu quero vos trazer o primeiro tópico desta palavra, para saber se eu preciso sentir dor. A primeira coisa que eu preciso entender como servo de Deus é se Deus deseja que eu sinta as dores, que eu esteja inserido no mundo em que eu estou vivendo. Se é que Deus deseja que eu esteja contextualizado com a realidade da vida que eu estou vivendo. Será que há um desejo de Deus que eu esteja contextualizado com o problema político do país que eu estou vivendo? Será que é desejo de Deus que eu esteja contextualizado e sinta a dor do problema social que o mundo ao meu redor está vivendo? Será que é desejo de Deus que eu esteja contextualizado com a realidade das famílias da terra, das famílias que me cercam, dos vizinhos, das pessoas que estão próximas de mim? Ou será que eu devo me trancar dentro do meu quarto e gerar o céu dentro do meu quarto e viver lá?
sem o contexto do mundo que eu vivo, e sair de lá para revolucionar o mundo. Eu fiquei pensando e fui para a Bíblia Sagrada. E quando eu fui para a Bíblia Sagrada, eu fui justamente para esse livro de Mateus, capítulo de número 10. Quando eu vejo Jesus chamando 12 homens, 12 homens que revolucionariam o mundo da sua época, 12 homens aos quais ele chamava de discípulo. E talvez o melhor e o maior desejo que deve estar no meu e no seu coração, deve ser o desejo de ser discípulo de Jesus, e fazer o que os discípulos fizeram, e tomar para mim as ordens que Deus deu, que Jesus deu aos seus discípulos. Talvez seja o passo mais glorioso que eu possa dar em caminho de ser discípulos de Jesus. E eu vejo Jesus separando estes 12 homens. E a primeira coisa que Jesus diz a eles, e eu quero lhe pedir permissão para falar, entrar e explanar de primeiro a segunda coisa, para depois explanar a primeira. Mas a primeira coisa que ele diz é: sejam e exerçam a autoridade espiritual que eu coloquei na vida de vocês. Expulsai os demônios, curai os enfermos, libertai aqueles que são oprimidos do diabo. Deus diz: toma o poder e a autoridade que eu vos dei e exercei ela no mundo. Mas a segunda ordem que Jesus dá, e dentro de um compêndio de ordens eu quero separar o segundo grupo de ordens que Jesus dá. São ordens que às vezes são mal entendidas e existem dezenas de interpretações acerca destas ordens. Jesus chega e diz assim: não leva ouro, não leva prata, não leva cobre dentro do teu cinto, né? Para os mais antigos que são, né, não tão antigo assim, mas para a gurizada da minha época, tem ainda algumas pessoas que lembram que existia uma coisa chamada pochete, lembra? Que a gente carregava aqui no cinto. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus dizia: não coloca dinheiro na pochete quando você for sair. Foi isso que Jesus disse para os discípulos dele: não coloca dinheiro. Nos dias em que nós vivemos, não é verdade? Jesus ia dizer para nós: desinstala o aplicativo do banco do teu celular. Nesse momento Jesus estaria dizendo isso. Tira o cartão de crédito da tua carteira. Não leva dinheiro. Olha que coisa interessante. Vamos continuar para frente. Não, nem leve alforje para o caminho. O que era alforje? Alforje era uma mochila, posso dizer assim, aonde levava-se o lanche. Aquele menino que levou que tinha 5 pães, sabe aquele menininho? Ele tinha ele no alforje, era um espaço, era um lugar que ele levava comida. Jesus olhou e disse assim: quando você sair, não leva comida, não leva dinheiro, não leva bordão. Olha que coisa interessante. O que era o bordão? O bordão era aquilo que o velhinho usava para se escorar. Jesus estava olhando para o idoso e dizia assim: não leva o bordão para tu te escorar no caminho, vai sem ele. Agora, pastor Wagner, eu quero entender, isso quer dizer que quando eu sair para evangelizar, eu tenho que desinstalar o aplicativo do banco, eu não posso levar nada de dinheiro no meu bolso? É isso que está querendo dizer? Não posso levar lanche, nem dinheiro para comprar? É isso que Jesus está querendo dizer? Não. Jesus estava querendo falar, a coisa mais importante é o que vem a seguir.
Jesus diz o seguinte: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aí é que Jesus estava querendo dizer. Jesus queria dizer o seguinte: não leva para o caminho, quando você for pregar a palavra, não leva a tua condição, aquilo que é teu, aquilo que tu tem. Quando você chega lá, tem outro texto que Jesus diz: come o que te colocarem na mesa. Que é isso, pastor Wagner? Jesus estava dizendo: entra no contexto do espaço aonde você vai. Não leva aquilo que é teu, não leva as tuas garantias, não leva as coisas que falam do teu estado, mas quando você entra lá, faz uma conexão com o estado em que está o espaço aonde você vai pregar. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: quando você entrar, eu quero que você sinta o que as pessoas estão sentindo. Eu quero que você se conecte com a realidade das pessoas. Eu quero que você entenda em que mundo você está vivendo. Qual é a realidade? Então ele diz: não leva comida, porque quando você chegar, você vai se alimentar do que as pessoas se alimentam. Não leva dinheiro, porque quando você chegar, você vai ter as mesmas condições que as pessoas que estão lá têm. Te contextualiza com a realidade do mundo aonde você foi posto para influenciar. Oh, meu Deus! Isso é verdade, pastor Wagner. É justamente por isso que eu li a palavra de Oséias. Talvez a maior prova bíblica disso. Deus chama um profeta chamado Oséias, e diz para esse profeta chamado Oséias o pedido mais absurdo, talvez, que podia ser feito por um homem naquela época. Para que a gente entenda num português mais usual, Jesus disse assim para o profeta: vai à casa de prostituição e escolhe lá uma mulher para ser tua esposa. Não deixa ela lá dentro da casa de prostituição, não. Pega ela e traz contigo. E diz: a partir de agora tu serás minha esposa. Só que na mesma palavra Deus diz para Oséias: eu não vou arrancar o desejo de prostituição do coração dela. Ela vai continuar desejando se prostituir, mas casa com ela, vive com ela. Talvez o profeta Oséias tenha pensado, se eu pensava em dizer para Deus: Deus, afinal de contas, por que tu me chamou? Senhor, que loucura é essa? Aí Deus olha para ele e diz assim: é que eu quero que tu te contextualize com a realidade espiritual de Israel. Eu quero que tu sinta o que eu estou sentindo pelo meu povo. Eu quero que tu entre dentro do contexto da terra aonde eu te chamei para influenciar. Eu quero que tu entre, que tu sinta a verdade das coisas que são a realidade do mundo. Pastor Wagner, não estou entendendo esse negócio. Eu não estou entendendo muito bem o que você quer dizer. Eu quero dizer que os dias que nós estamos vivendo de pandemia, talvez tenha sido a única forma de nós sentirmos coisas parecidas. Não tem ninguém que não esteja incomodado com a máscara, chato de usar.
uma coisa comum a todos. Não tem ninguém que olhe para o vírus e não tenha pelo menos um temor de que ele ou de que alguém da sua família seja acometido. E que ao ser acometido não seja da parte daqueles 80% que não sentem nada ou quase nada, seja da parte daqueles 20% que carecem de serem hospitalizados. E ao pensar que no Brasil 87 mil pessoas morreram por causa de uma doença, e ao pensar que no mundo 645 mil pessoas morreram por causa de um vírus, nós notamos que somos do mesmo tamanho. Nós notamos o quanto somos pequenos e indefesos diante das realidades do mundo. E nós somos colocados em um lugar. Nesta noite, a primeira coisa que Deus colocou aí no meu coração para falar para você é: servo do Senhor, serva de Deus, pessoa escolhida por Deus para olhar para esse dispositivo agora e receber esta palavra. Eu vim aqui dizer para você: você está no mundo, e o contexto real do mundo hoje é isso. E nós somos chamados para sentir esta dor. Você está entendendo? Não é errado se preocupar, não é errado entender que estamos num momento diferente de outros momentos, não é errado vermos que nunca vivemos algo parecido. Isso é a nossa realidade. Só que vivendo dentro desta realidade, eu e você temos um Deus que está conosco na aflição, que está conosco no deserto, que está conosco nas dificuldades. Pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Vai. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás, e eu não temerei o mal, pois meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Saiba disso, nunca me tem deixou. um Deus que está com você. Quando o mal, oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou. Quando o bem ou quando o mal, oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Ei, ao pensar sobre isso, eu pensei no segunda indagação da minha mensagem. Mas você pode estar perguntando aí, pastor Wagner, quando eu me contextualizo com isso, quando eu entendo a realidade das pessoas que estão ao meu redor, a realidade da vida, a dura realidade que vivemos hoje, quando eu entendo estas coisas, o que Deus quer me fazer entender? Deus deseja que eu sinta essa dor. Por quê? Porque existe este desejo de Deus que eu entenda o contexto no qual estou inserido.
E aí vai a resposta de Deus, em Mateus capítulo 10 e versículo de número 11, 8. 10 e 8. E a palavra de Deus é: curai os enfermos. Sabe por que que os discípulos tinham que entender a realidade das cidades aonde eles iam pregar o evangelho? Sabe por que que os discípulos tinham que sair? Eles não podiam levar nem 2 túnicas. Por que que eles tinham que viver no contexto da vida aonde eles fossem pregar o evangelho? Sabe por quê? Porque dentro deles estava a cura. Porque dentro deles estava o milagre. Porque dentro deles estava a palavra de resposta. Jesus olhou para os discípulos e disse: ressuscitai os mortos, expulsem os demônios. Sabe por que muitas vezes Deus nos faz entrar em espaços difíceis? Sabe por que muitas vezes Deus nos faz entrar em espaços desafiadores e sentir problemas, ter enfermidades, sentir dores? Para que eu e você entenda que dentro de nós está o poder curador. Para que eu e você entenda que dentro de nós está o poder restaurador. Aleluia. Por que que Deus levou o povo de Israel para o deserto? Para o povo de Israel saber que quando não existe comida terrena, Deus manda o pão do céu para alimentar o seu povo. Oh meu Deus, a igreja permanece na terra em meio à pandemia, porque o poder curador está
preciso entender que o visível é apenas sombra daquilo que não se pode ver. Como servo de Deus, como discípulo do Senhor Jesus, eu preciso entender que tudo aquilo que eu vejo é apenas sombra do que eu não vejo. Que as coisas que eu contemplo, as batalhas que eu contemplo no tempo presente, não dão para comparar com a glória que nos está preparada no tempo futuro. Essa talvez seja a maior loucura do Evangelho. Embora eu, como cristão, sei que Deus prometeu para mim uma vida abundante na terra, eu tenho certeza que tudo que eu vivo aqui na terra é apenas sombra perto daquilo que eu vou viver na eternidade no céu. Eu sei que o que mais importa não é uma vida boa aqui, mas é garantir a vida eterna lá. E além disso, eu preciso entender que aquilo que eu vejo é apenas sombra daquilo que eu não vejo. Existem pessoas apavoradas, desesperadas com o número de pessoas que perdem a vida nos dias em que nós vivemos. Existem pessoas com medo da morte, diferente de outros tempos. Existem pessoas apavoradas com o número de pessoas que estão indo embora, e quando vem as notícias do dia a dia, é um susto ver que tantas pessoas. Mas o que Deus está querendo nos fazer sentir é o que Ele está sentindo. Você consegue imaginar quantas pessoas foram para o inferno hoje? Você consegue imaginar quantas pessoas se perderam eternamente hoje? Os números são pequenos no mundo que nós vemos, perto dos números do mundo que nós não podemos ver. Aleluia. Eu quero dizer que, como igreja, nós precisamos renovar o nosso sentimento salvador. Por que, pastor Wagner? Porque nós temos a cura. Oh, aleluia. Porque nós temos a cura. Você sabe que dentro de você existe a cura para que ninguém mais da tua família vá para o inferno. Você sabe que dentro de você existe a cura para que ninguém mais da tua casa se perca, para que os teus vizinhos alcancem a salvação, para que aquela pessoa que bateu na porta da tua casa hoje, tu nem sabe quem é, ela pode ir para o céu através das palavras que saem da tua boca. Deus colocou-nos como nação para curar a terra. Deus nos colocou na terra e disse: vão, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Você consegue entender quem você é? Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que você é a esperança do mundo. Eu quero chamar a atenção de você para que você entenda que dentro de você está a palavra que livra o homem da condenação eterna. Existe uma doença pior do que qualquer pandemia.
Existe uma doença pior do que qualquer uma devastação que este mundo já tenha sofrido, como guerras. Existe uma doença pior, e é uma doença silenciosa, e é uma doença que, ao contrário de outras doenças, traz um aparente bem-estar para as pessoas que estão com ela nesta terra. Esta doença se chama pecado, e dentro de você existe a palavra que cura, que liberta o homem do pecado. Oh, Deus! Aleluia! Olhe para este aparelho receptor teu agora. Aleluia! E deixa eu dizer uma coisa para você. Você é a vacina que o mundo mais precisa. Oh, aleluia. Você é o remédio que pode curar o mundo. Aleluia. Mas, pastor Wagner, o que você está querendo dizer? Deixa eu falar um pouquinho sobre a realidade histórica de Oséias. E eu acho que isso vai falar muito conosco. Oséias, ele profetizou no reino de Israel, no reino do norte, nos dias do rei Jeroboão. E quando você lembra de Jeroboão, a primeira coisa que eu lembro é aquele Jeroboão primeiro, que foi o primeiro rei do reino do norte de Israel. Mas Oséias não foi profeta nos dias desse Jeroboão. É outro Jeroboão, o Jeroboão II, que é o Jeroboão filho de Joás. Quem é este Jeroboão filho de Joás? Jeroboão filho de Joás é o 13º rei de Israel, 13º, 12 reis após Jeroboão I. E ele é o 4º rei na dinastia de Jeú. Os leitores da Bíblia, os estudiosos da Bíblia lembram de Jeú, né? Quem foi Jeú? Jeú foi aquele rei que foi levantado para curar o povo de Israel da dinastia ungida, da dinastia de Acabe, de Jezabel, que tinham corrompido o povo com o pecado, e Israel estava sendo destruído. Através de Jeú veio a cura. E na dinastia de Jeú, Jeroboão era o 4º rei desta dinastia. Esta dinastia foi uma dinastia muito próspera em Israel com o passar dos anos. E em Jeroboão II, ela encontrou o seu ápice. Preste muita atenção. Ela encontrou o seu momento de maior prosperidade. O único rei que se assemelha a Jeroboão II no tamanho de terra e na conquista de terras das 10 tribos é Salomão, o homem que teve o maior crescimento em toda a história de Israel. Salomão foi o rei que teve o maior avanço territorial em todo Israel. Jeroboão II, dentro do reino do norte, foi o rei que se assemelhou a ele. Reconquistou terras, inclusive Damasco, que tinha sido capital até mesmo de outros reinados, foi reconquistada por Jeroboão II. Havia uma prosperidade indizível. Nunca tinha se vivido o que se viveu naquela época. Esses são os dias de Oséias. Só que toda aquela prosperidade visual
não correspondia com uma vida espiritual santa e regrada do povo de Deus. Através da bênção de Deus, a dinastia de Jeú, até os dias de Jeroboão, Israel veio conquista em cima de conquista, até se tornar um gigante, dentro da visão de Israel de Estado. Mas mesmo assim, o povo estava prostituído. Aleluia. E Deus chega para Oséias e diz assim: Oséias, vai na casa de prostituição e pega uma mulher que vive lá, uma das prostitutas, e faz dela tua esposa. Mas dentro desta mulher não vai ser tirado o desejo da prostituição. Era o Israel dos dias de Oséias, o povo que havia se prostituído através de Jezabel, através dos cultos profanos de Jezabel, a nação que tinha se prostituído, ainda nutria dentro dela as inverdades de uma vida prostituída, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Aleluia. E ela, numa posição melhor do que os seus antepassados, continuava sem saber quem era, tendo saudade dos seus antigos amores, vivendo uma vida de quem olha para a vida passada e acha que a vida passada tem coisas boas, atrativos. Está vivendo com o marido, mas não consegue desfrutar dos benefícios do casamento, porque acha que lá fora existe coisas desejáveis. Esta era Gomer, esta era de Israel, mas Deus estava dizendo a Oséias: vai, busca ela, mostra para ela que ela é tua esposa. Ela precisa entender que ela é a tua amada. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Estava dizendo: olha, eu vou trazer uma perseguição assíria para destruir as 10 tribos de Israel, mas não é porque eu não gosto deles, é porque eu quero que eles entendam que eles são a minha esposa, a minha querida, a minha amada. O que você quer dizer com isso, pastor Wagner? Eu quero dizer para você que nós somos igreja de Deus, e como igreja de Deus nós somos poderosos, nós somos a cura do mundo, nós temos a solução para o maior problema de Rio Grande, que é o problema espiritual. Nós temos a solução para o maior problema do Rio Grande do Sul, que é o problema do pecado. Nós temos a solução para o maior problema do Brasil, que é o problema da injustiça. Esta solução está dentro da igreja de Deus, e Deus está descendo aqui para dizer para você: estes problemas visíveis que você está vendo são apenas sombra do problema espiritual, mas eu coloquei poder dentro de vocês para curar, para libertar, para curar esta nação. Eu quero convidar você a se colocar de pé onde você estiver. E talvez eu tenha pessoas aqui diante de mim que estão paradas
na caminhada de fé. Talvez eu tenha pessoas aqui que estão distante do reino de Deus e estão vendo essa live. Eu quero dizer, coloca um comentário aí agora na rede social que você está vendo, e volta para o Senhor Jesus. O amado está chegando aonde você está. Não importa o quanto você tem se colocado e se degradado, talvez em uma vida de pecado, não importa. O amado está indo aí, está olhando nos teus olhos com um olhar apaixonado e está dizendo: você é minha esposa, eu te comprei, vem pra cá, você é minha, eu te dei autoridade. Talvez eu tenho diante de mim crentes que estão talvez tremendo de medo. Talvez eu tenha diante de mim pessoas que estão olhando para a condição de vida delas e estão prontos a desistir no meio da luta, no meio do problema. Deus está olhando para você e está dizendo: esse problema é só para lembrar você que existe um problema espiritual, que é muito além desse problema que você está vendo. Mas eu te dei poder para vencer o problema na terra e para vencer o problema espiritual. Eu derramei sobre você o Espírito Santo. Na paz, oh não, nunca me deixou. Quando o bem ou quando o mal, oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou. Na tempestade, oh na paz, oh não, nunca me deixou. Ele está dizendo para você aí agora: eu estou com você, eu estou com você. Eis que eu te dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e nada te fará dano algum, porque eu estou contigo. Na tempestade, oh na paz, oh não, nunca me deixou. Quando o bem ou quando o mal, oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Talvez eu tenha aqui diante de mim, nesta live, pessoas que nunca disseram sim para o Senhor Jesus, que nunca disseram: olha, eu quero te aceitar, Jesus, como único e suficiente Salvador. Você até diz: Deus é comigo. Você até diz: o que eu quero é Deus. Mas talvez você nunca declarou publicamente. A Bíblia diz que aquele que me declarar diante dos homens, eu farei menção dele diante do meu Pai que está no céu. Chegou a hora de você fazer isso. Se tem alguém que hoje quer dizer sim para Jesus, quer dizer: Jesus, entra na minha vida, porque eu quero essa autoridade. Coloca um comentário aí, na rede social que você está vendo essa live. Diz: eu aceito Jesus hoje. Coloca esse comentário aí: eu quero voltar para Jesus hoje. Você que deseja esse poder, esta autoridade, aleluia. Jesus, quando foi embora para o céu, ele olhou para os discípulos e disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito de poder. Agora, em nome de Jesus, entra diante de Deus em oração e diz: Espírito Santo de Deus, eu tomo posse da autoridade e eu curo, eu liberto, em nome do ao Senhor. coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz
aí, louva na tua casa, louva onde você está, louva. Haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei. Eu posso ver, Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Em nome do Senhor Jesus, agora começa a ver uma luz entrando na tua casa, uma luz entrando aonde você está. O poder, a autoridade de Deus entra na tua vida agora. Se há enfermidade,